Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A verdade dói é uma frase que ecoa na alma, um sussurro que nos lembra que o caminho da sabedoria não é pavimentado com certezas, mas com a coragem de duvidar. E é essa jornada que estamos prestes a iniciar. Esqueça a tranquilidade da zona de conforto intelectual. Hoje, vamos mergulhar nas águas turbulentas do pensamento socrático, onde as ilusões se quebram e a mente se liberta. Mas o que significa realmente essa tal busca socrática? Não se trata apenas de fazer perguntas. Qualquer um pode perguntar. Trata-se de desconstruir certezas, de expor a fragilidade do conhecimento, de confrontar aquilo que você acredita ser verdade com a força implacável da dúvida. É como se, em nossa mente, existisse uma sombra formada pela nossa ignorância, pelas nossas crenças não questionadas, pelo medo de encarar o desconhecido. Essa sombra distorce a nossa percepção da realidade, nos aprisiona em um mundo de aparências, nos impede de ver a verdade em sua totalidade. Mas a boa notícia é que essa sombra pode ser dissipada. E é exatamente isso que faremos aqui. Neste vídeo, vamos desvendar 4 lições brutais de Sócrates, lições que vão além das palavras, que vão direto ao cerne da sua mente, lições que prometem libertá-lo das amarras do pensamento superficial, lições que, se absorvidas, podem mudar a sua vida para sempre. Prepare-se para o desconforto, para o choque, para a transformação. A jornada rumo à sabedoria começa agora. Vamos começar a nossa jornada com a primeira lição brutal de Sócrates, a ignorância consciente, um paradoxo que, a princípio, pode parecer confuso, mas que, na verdade, é a chave para a verdadeira sabedoria. Só sei que nada sei. Essa frase, proferida por Sócrates, é muito mais do que uma simples admissão de desconhecimento. É o reconhecimento da própria ignorância como ponto de partida. É a humildade de saber que, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quão vasto é o universo do conhecimento. A armadilha da falsa certeza. É fácil cair nessa armadilha. Acreditamos saber, temos opiniões formadas, defendemos ideias com unhas e dentes, mas a verdade é que, muitas vezes, o nosso conhecimento é superficial, é baseado em informações parciais, em crenças não questionadas, em preconceitos enraizados. Como aplicar a ignorância consciente? Imagine que você está diante de uma decisão importante. Em vez de agir com base em certezas, questione-se: quais são os meus preconceitos? Quais informações eu estou ignorando? Quais são as possíveis consequências de cada escolha? O método socrático é a ferramenta que Sócrates usava para chegar à verdade, baseado em perguntas. Questionar as suas próprias crenças e as dos outros, não para provar que você está certo, mas para chegar a um entendimento mais profundo. A busca pela verdade. Sócrates acreditava que a vida não examinada não valia a pena ser vivida, e a busca pela verdade exige autoconhecimento. Conheça a si mesmo, questione-se, duvide. Só assim você poderá trilhar o caminho da sabedoria. A segunda lição brutal de Sócrates nos leva ao cerne do seu método, a Maiútaca, a arte de dar à luz às próprias ideias, de desvendar a verdade que reside em cada um de nós. Sócrates, como um parteiro, ele não transmitia conhecimento, ele guiava seus interlocutores a encontrar suas próprias respostas. A Maiútaca não é sobre ensinar, é sobre questionar, é sobre levar o outro a refletir, a duvidar, a chegar às suas próprias conclusões. A diferença entre a Maiútaca e a simples transmissão de informação. A informação é importante, mas ela não transforma. A Maiútaca vai além, ela estimula o pensamento crítico, a reflexão profunda. A busca pela verdade. Como usar a Maiútaca? Imagine que você está em um conflito com alguém. Em vez de impor a sua opinião, faça perguntas. O que você sente? Quais são as suas necessidades? O que você espera alcançar? A armadilha da manipulação. A Maiútaca pode ser usada para manipular, para levar o outro a concordar com você, mesmo que ele não esteja convencido. Aprenda a reconhecer e evitar essa armadilha. Sócrates nos ensina a questionar, a desafiar o status quo, a não aceitar as coisas como elas são, a buscar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela nos force a mudar. A terceira lição brutal de Sócrates nos leva ao cerne da sua filosofia moral, a importância da virtude. Para Sócrates, a virtude era o único bem real. Acreditava que a ignorância era a causa de todos os vícios. A visão socrática da virtude não se trata de seguir regras, mas de cultivar o conhecimento, a sabedoria, a justiça, a coragem, a conexão entre virtude, conhecimento e felicidade.
Sócrates acreditava que a virtude leva à felicidade, porque a virtude é o caminho para a excelência humana, para uma vida plena e significativa. Como aplicar os princípios da virtude na ética pessoal? Seja honesto consigo mesmo, seja justo com os outros, nos relacionamentos. Seja leal, compassivo e paciente. A armadilha do relativismo moral. A falta de princípios morais leva à instabilidade, ao sofrimento. Se você não tem uma bússola moral, você se perde. Você se torna presa fácil das suas emoções, dos seus desejos, das influências externas. Sócrates nos ensina a buscar a virtude, a cultivar o bem, a viver uma vida digna, plena e significativa, porque a virtude é o único caminho para a verdadeira felicidade. A virtude é a chave para uma vida que vale a pena ser vivida. A quarta e última lição brutal de Sócrates nos confronta com a realidade mais fundamental, a coragem diante da morte. Sócrates enfrentou a morte com serenidade, aceitando-a como parte inevitável da vida. A aceitação da morte não se trata de buscar a morte, mas de aceitá-la como um fato, de entender que a vida é finita e que, portanto, cada momento é precioso. A importância de viver de acordo com seus princípios, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do medo. Sócrates escolheu a verdade, escolheu a justiça, mesmo que isso significasse a morte. Como a coragem diante da morte pode transformar a forma como você encara os desafios da vida? Se você não tem medo da morte, você não tem medo de viver, você se torna mais livre, mais autêntico, mais capaz de enfrentar os desafios da vida. A armadilha do medo, o medo da morte, o medo do desconhecido, pode paralisar, impedir o crescimento pessoal. Não deixe que o medo o controle. Sócrates nos ensina a viver uma vida virtuosa, a viver uma vida autêntica, a não ter medo da morte, porque a morte não é o fim, é apenas uma parte da jornada. Chegamos à quinta e última lição brutal de Sócrates, o legado de Sócrates. Como aplicar a filosofia socrática no século XXI? A relevância da filosofia socrática. Em um mundo complexo, é um mundo cheio de informações, a filosofia socrática nos oferece ferramentas essenciais para navegar por essa complexidade, para discernir a verdade da mentira, para viver uma vida mais consciente e significativa. O desenvolvimento do pensamento crítico, o questionamento constante, a busca pela verdade, são os pilares da filosofia socrática. Aprenda a questionar tudo, a não aceitar as coisas como elas são, a buscar a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Como construir uma comunidade de aprendizado? Compartilhe suas ideias, ouça as ideias dos outros, aprenda com os outros. A importância da análise crítica. Em um mundo de notícias falsas, de desinformação, aprenda a analisar as fontes, a questionar as informações, a não acreditar em tudo que você lê ou ouve. Convite à reflexão e à ação. Coloque em prática as lições de Sócrates. Questione, duvide, busque a verdade, transforme a sua vida, transforme o mundo. A jornada não termina aqui, ela apenas começou, e assim chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada pelas lições brutais de Sócrates, uma jornada que, espero, tenha desafiado você, que tenha provocado você, que tenha, acima de tudo, aberto a sua mente. Recapitulemos as 4 lições: a ignorância consciente, a Maya e Útaka, a importância da virtude, a coragem diante da morte. 4 lições que, juntas, formam um mapa para uma vida mais plena, uma vida mais autêntica, uma vida mais feliz. A promessa de uma revolução pessoal. A filosofia socrática tem o poder de transformar a sua forma de pensar, de agir, de viver. É uma revolução silenciosa, que começa dentro de você. Como diria Nietzsche, é preciso transvalorar os seus valores, construir uma nova moralidade, baseada na autonomia, na autossuperação, na busca constante pela verdade. A chamada para a ação. Não basta apenas assistir a este vídeo, é preciso agir. Aplique os princípios socráticos em sua vida. Questione, duvide, busque a verdade, compartilhe as suas experiências. Junte-se a nós nesta jornada. Agradecimentos. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua coragem, agradeço a sua busca. Lembre-se, a verdade liberta, e a filosofia socrática é a chave para essa liberdade. Até a próxima.